Olá, tudo bem? Estamos lendo a Bíblia e hoje nós chegamos no capítulo 19 do livro de Gênesis, um dos livros mais fantásticos, mais maravilhosos para se ler na palavra de Deus. E é muito rápido de ler ele, porque é uma história assim muito pegajosa, muito boa. Isso que se você for falar dos princípios, aí você vai morar nele o ano inteiro. Capítulo 19 em diante diz: Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todos, o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os fora para nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si. E lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Não é uma boa ser filha do Ló, hein? Ele realmente diz: tá aqui minhas meninas, é virgem, faz o que vocês quiserem. Mas deixa os caras de boa. Misericórdia. Quando anda fora da direção de Deus, as coisas só pioram. Versículo 9. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genros e dos teus filhos e filhas, dos quantos tens na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e eis o Senhor nos enviou a destruí-lo. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então veja, aquele terceiro que estava com Abraão, que disse que voltaria em um ano, não está aqui. Aqui está só os dois, que de fato deve ser os dois anjos poderosos. Verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e eles e sua mulher e as duas filhas, e
sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. É pequena, permite-me que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quando a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Olha o que o Senhor disse a ele, os anjos: nada posso fazer enquanto não chegares lá. Por quê? Porque a presença do justo, a presença da pessoa abençoada por Deus, ela consegue manter até o pior lugar de pé. Há uma ordem de destruição, há uma ordem de despejo, há um clamor de pecado pedindo passagem, mas enquanto Ló está ali não dá para fazer nada. Sabe? Enquanto a igreja estiver aqui na terra, Deus vai estar aqui na terra cuidando de tudo. Por isso não caia em enganações de que homens e mulheres farão o que quiserem e dominarão tudo e acabarão com tudo. E Ló, sozinho, com sua esposa e 2 filhas, segurou todo mundo em Sodoma e Gomorra, a igreja do Senhor também faz isso. Porque o Senhor está conosco. Ele não vai mandar uma ira para atingir os seus filhos. Ele vai nos tirar daqui primeiro. Aleluia, aleluia. Verso 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e todas as campinas, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra, e as mulheres. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Bem, façamos-lo beber vinho e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deite-se, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos a ele a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam
do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. E o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Você vai ver ao longo da nossa leitura bíblica como vai aparecer Moabe e Amon. São filhos bastardos e eles vão ter muitas participações bíblicas e guerras contra Israel e etc. ao longo de toda a história. Mas é um fim muito trágico para Ló, um fim muito trágico de quem se separou da bênção por causa de dinheiro. Se ele tivesse chegado no Abraão naquele dia em que os seus pastores brigavam por ovelhas e falado: tio, eu não quero nenhuma ovelha mais, eu não quero mais o seu patrão de ninguém, é tudo seu. Eu só quero estar com o Senhor. Ele estaria preservado, bem, com muitos filhos e família. Mas o dinheiro dele fez com que ele se separasse do tio. Deus não nega para nós a prosperidade, o dinheiro. Em outras palavras, ele deseja muito que tenhamos prosperidade para ganhar os prósperos. Mas, infelizmente, algumas pessoas buscam isso como se aquilo fosse o Deus que ela quer. O Jesus que ela quer não é seu salvador. É alguém que lhe dará dinheiro. E geralmente alguns alcançam, deixando o Senhor de lado para sempre. Uma grande pena que nós estejamos sempre entre os filhos de Abraão e que sejamos como quem tem a bênção de Abraão. Amém? Capítulo 20. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem assim como sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra ti e não te permiti que tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Isso é maravilhoso. Como Deus defende Abraão, porque ele é pai de Abraão. E Abraão está errado, mas Deus está abençoando Abraão. Pastor, mas isso não é justo. Não é sobre justiça. A nossa justiça é Cristo. Ele intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é seu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que fizeste conosco? Em que pequei contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é minha irmã,
filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na terra do meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito, é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos, servas, e os deu a Abraão, e lhes restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara dei 1000 ciclos de prata, e a teu irmão será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estará justificadas. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, que sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja que isso não aconteceu nesse dia. Eles não descobriram num dia que todas as mulheres eram estéreis. Mas Abraão orou porque isso realmente ia acontecer. E eles perceberam, tanto que ninguém mais gerava filhos, como também depois passou a gerar. Porque Deus usou Abraão para fazer essa oração de bênção. É um capítulo bastante exótico dentro de todo este conselho do Gênesis. Então, o capítulo 21 vai fazer a conclusão, que começa ali no capítulo 18, que é o nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus falara ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz. Pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouviu isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abrão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo. Aleluia. O que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Veja, ele já deveria ter 14, 15 anos. Vivia como um rei, filho do poderoso Abraão. Devia falar com um olho por cima aos escravos, aos empregados. E agora foi expulso como um verme. Verso 15. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se, foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino.
e, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre. Deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha as misturas que vai acontecendo. Rancor, tristeza, ódio, desespero, abandono, e agora misturou com a família no Egito. Depois mistura com Esaú. Esse é o povo que vai sair de Ismael. Mas vai ser grande, porque saiu de Abraão, e Abraão é grande. Verso 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado naquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu Abimeleque que não sei quem terá feito isso, também nada me fiz saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois de Deus a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa 7 cordeiras? Por que a puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirva de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berzeba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berzeba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berzeba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Uau! Que bênção! Você consegue entender a dinâmica? O tamanho de Abraão, o tamanho que essa coisa vai crescer pelo lado de Ismael, pelo lado de Isaac, e depois o próprio cristianismo. E Abraão faz essas 3 ligações. Todos os ismaelitas, todos os judeus, todos os cristãos. Glória a Deus. Nós voltaremos amanhã com a continuidade.